fora os salários do jogador. E aí o acordo não foi selado. Se ele ficar livre no mercado, possivelmente o Vasco poderá contratá-lo. Tá bom? E tem zagueiro chegando, zagueiro bom, hein? Zagueiro bom, Adriano. Abraço, meu amigo. Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores do Vasco. Essa vai ser a última vez na história, no domingo, que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com uma desvantagem no orçamento. Então, o Chuanda disse quando veio aqui que vai ter um orçamento igual ao do rival ano que vem. Ele prometeu, eu estava na frente dele e eu ouvi. Vitória. E uma coisa que me chamou a atenção foram os gatilhos de cláusulas contratuais, onde os atletas ou os clubes beneficiados teriam bônus se o Vasco não caísse. Isso me irrita profundamente, porque você já coloca a mentalidade perdedora. Isso é uma coisa que as pessoas, me desculpe, que estavam no Vasco, elas não entenderam o tamanho do Vasco para botar esse tipo de gatilho. E são gatilhos extremamente caros. No entanto, que eu tive que honrar um gatilho agora caro com a permanência do Vasco. Eu tenho um gatilho incompatível com o mercado, se o Vasco não cair. Estou falando de muita grana. E isso me aborrece profundamente. Então, desde a minha chegada, os gatilhos são classificação para Libertadores, classificação para Sul-Americana, título. Esses são os gatilhos. E a gente tem que trabalhar, obviamente, esportivamente, com planejamento para que isso aconteça. Desculpa, mas eu não poderia deixar essa resposta. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectadas, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre para mais um programa aqui no nosso canal. Todo dia a gente tem um episódio diferente, um vídeo caprichado para vocês, atualizando vocês com tudo aquilo relacionado ao nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu só vou pedir para vocês algumas paradinhas aí, dá uma força para amigo de vocês. Quer nos ajudar? Se torne membro. A partir de R$2 por mês, você já concorre a 2 camisas originais do nosso Vascão, ajudando a gente aqui a se manter de pé. Valeu, família? Outra paradinha, né? Deixa o like aí, compartilha, pega o link do nosso vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da resenha, no grupo da família, no grupo da escola, da faculdade, do trabalho, dos vizinhos. Vai compartilhando aí. Valeu, família, meus amigos. Dito isso, tá? Sem muita delonga, vamos aqui adentrar ao nosso conteúdo, a nossa programação desse vídeo desse sábado, 6 de julho de 2024. O nosso Vasco que entra em campo nesse próximo domingo, justamente já pegando o gancho a esse assunto, né? Só aqui um lembrete, né? Nossa seleção brasileira jogando aí nessa noite, né? Eu tô com a camisa da Inglaterra. Não é que eu não gosto do Brasil, não gosto sim. Só que eu tô feliz porque a Inglaterra passou de fase nos pênaltis, né? Um ufa-ufa ali contra a Suíça. Eu, particularmente, gosto muito da Itália, né? Gosto também da seleção da Argentina, gosto da Inglaterra, só que é lógico, eu sou brasileiro, né? Eu sou Brasil, então se jogar Brasil contra qualquer uma dessas aí, eu sou Brasil, mas assim, como é Eurocopa mesmo, né? Eu fiquei feliz, então por isso aqui estou hoje de camisa da Inglaterra. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Vamos dar aqui início ao nosso conteúdo, falando, né, da partida desse domingo, que será realizada na Arena Beira-Rio, que vai ser reaberta após mais de 2 meses fechada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.
Sul. Esse jogo será aí às 6 da tarde desse domingão, né, meus amigos? E o nosso elenco já viajou sentido Porto Alegre, os jogadores do Vasco da Gama, né? E é o seguinte, os atletas relacionados, né, que embarcaram rumo a Porto Alegre na noite desse sábado do nosso Vasco da Gama são os seguintes jogadores: Adson, Bruno Lopes, isso mesmo, Bruno Lopes, eu coloquei um gol dele lá no início do vídeo, vocês viram, né? É o garoto da base que brilhou no Sub-16, vai ter a sua primeira oportunidade de viajar com o elenco profissional do Vasco, está sendo relacionado pela primeira vez no plantel principal do Gigante da Colina, seguido de Eric Marcos, a nossa ótima joia promissora, né? O JP, o Leandrinho, o zagueiro Léo, o goleiro Léo Jardim, deixa eu ver, o Lucas Eduardo, que também é garoto da base, o Luiz Gustavo, também cria da base do Vasco, o Lincoln, né? Então 4 jogadores aí, né, ganhando oportunidade. Matheus Carvalho, Pablo, PH, o goleiro Felipe Gabriel, porque o Keiler pertence ao Internacional e não pode enfrentar o Clube Gaúcho. Puma Rodrigues, Praxedes, Rayan, Rojas, Rossi, Serginho, Esforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Esses são os atletas, os jogadores do nosso Gigante da Colina relacionados, que já viajaram sentido ao Rio Grande do Sul, tá? Quem desfalca a equipe do Vasco da Gama para essa partida desse domingão é o nosso meia francês Dimitri Payet, tá, gente? Isso mesmo, ele que teve um edema na posterior da coxa esquerda, tá? De grau leve, mas foi constatado essa lesão de grau leve, mas ele ainda tem que concluir seus tratamentos, por isso, né, não foi relacionado, não viajou para Porto Alegre, tá? Outro jogador que tá fora é o nosso cria da base Guilherme Estrela, que estava aí despontando, né, fez um golaço no seu primeiro jogo diante do São Paulo. Infelizmente, né, gente, o Guilherme Estrela tem uma alteração anatômica congênita, tá? O que é isso, Álvaro Silva? É quando a pessoa já nasce, né, com uma certa situação no seu corpo. Então, no caso do Guilherme Estrela, ele tem um problema no joelho já de nascença, então para corrigir isso vai ter que passar por uma cirurgia, melhor dizendo, no menisco, tá? Então a previsão aí é que o Estrela deve ficar 3 meses fora dos gramados, tá, gente? Notícia muito triste, o Guilherme Estrela, 3 meses fora dos gramados. O zagueiro João Vitor também tá fora dessa partida, ele que sofreu uma lesão parcial no ligamento colateral lateral do seu joelho, já tá em tratamento, tá? Deve ficar mais ou menos uns 45 dias longe dos gramados, tá? O lateral esquerdo Vitor Luiz foi julgado pelo STJD e foi apenas advertido, tá? Ele já cumpriu um jogo de suspensão automática, ele foi expulso diante o Juventude em Caxias do Sul. Com isso, ele pode ficar à disposição do treinador Rafael Paiva, inclusive, né, viajou junto com o elenco para Porto Alegre. E tá cotado, né, o Vitor Luiz para ser aí titular da equipe do Vasco diante o Internacional. Pablo Galdames não foi relacionado, ele que já não vinha sendo relacionado por opção técnica, mas nessa partida, nesse caso, né, tomamos conhecimento nesse sábado de que a avó de Pablo Galdames veio a óbito, né, veio a falecer. Com isso, a diretoria do Vasco liberou o chileno, né? Ele, então, que viajou para o Chile, né, por conta dessa situação familiar, né? Meus pêsames aí ao atleta Pablo Galdames do Vasco da Gama, tá? O Cleiton Silva, o atacante centroavante, ele que estava jogando no Casa Pia de Portugal, que chegou no Vasco, não vem conseguindo encontrar seu espaço, né? Muito contestado, tecnicamente não entrega aquilo que o torcedor espera. Fato é que ele também não viajou com a delegação do Vasco, porque ele está sendo especulado, isso mesmo, especulado em outro clube lá de Portugal. A gente vai falar desse assunto já já. A transmissão dessa partida entre Internacional e Vasco da Gama fica a cargo do Sport TV e do Premier para todo o Brasil. A provável escalação do Vasco da Gama, né, o verdadeiro gigante da colina, o clube do povo. O Vasco deve entrar em campo aí com a equipe formada pelo treinador Rafael Paiva, com os seguintes jogadores: o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, uma dupla de
zaga que pode ser formada por Robert Rojas e Léo e Vitor Luiz na lateral esquerda, Matheus Carvalho, Juan Esforza e JP formando uma trinca no meio campo. Pode ser que o Zé Gabriel ganhe a oportunidade no lugar do Esforza, não sabemos bem ao certo ainda. E no setor de ataque, pode ser que venhamos aí com Adson, Verrete centralizado e Ryan, ou, né, de repentemente aí, Serginho ou Rossi. Enfim, essa é a provável, possível escalação do nosso Vasco para a partida desse próximo domingo, desse domingão, diante o Internacional. Agora, meus amigos, eu quero mudar de assunto, eu quero falar com vocês aqui, de cara crachá. Como assim, Álvaro Silva, tá maluco? Galera, é o seguinte, né, São Januário, né, é isso mesmo, olha só, segue a manchete na tela. Vasco cumpre acordo com MP, no caso Ministério Público, e São Januário é o primeiro estádio do Rio com 100% das catracas com reconhecimento facial. Então, meus parabéns para a diretoria do Vasco, lembrando que essa situação se deu por conta do ano passado, 2023, São Januário ficou fechado mais de 3 meses, né? Aí o Vasco foi até a justiça para pedir a reabertura de São Januário. Aí o Ministério Público fez um acordo junto ao Vasco, ao TAC, né, que é conhecido como Termo de Ajustamento de Conduta, e nesse TAC que o Vasco assinou, estava incluso, né, a adesão de catracas com reconhecimento facial e biometria, né? Então, hoje, né, o Vasco, o São Januário, no caso, é o primeiro estádio do Rio de Janeiro com as catracas 100% com a biometria aí facial funcionando, tá, gente? Muito bacana, então, esse dado. Agora, meus amigos, mudando de assunto, eu quero falar de um assunto que todos vocês gostam, né? Todo mundo esfrega as mãos quando é para falar disso. Isso aí, se você falou do mercado, acertou, né, gente? É o seguinte, se tratando do mercado da bola, né? Tomamos conhecimento aí através do próprio Edmundo, vocês viram que eu coloquei no início do vídeo, né? O próprio Edmundo falou lá no canal dele aqui no YouTube, no Mundo Ed, ele falou, olha, né? Fiquei sabendo que o Cleiton pode estar deixando o Vasco, né? E hoje a gente tomou conhecimento através do jornalista do SBT Rio, Vene Casagrande, né? O Vene Casagrande informou aí que o Rio Ave, lá de Portugal, fez uma proposta para o Vasco da Gama para contratar o Cleiton por empréstimo como opção de compra, e nessa proposta o Rio Ave, né, teria sugerido ao Vasco uma divisão, aí, uma rachadinha, vamos dizer assim, dos salários do centroavante. Fato é que o Vasco já teria supostamente respondido ao clube português aceitando a proposta, porém, todavia, entretanto, né, o Vasco não topou rachar o salário do Cleiton, né? Se o Rio Ave quiser o atleta emprestado, o Vasco não se opõe ao empréstimo, né? Mas o clube português vai ter que arcar com os vencimentos mensais e também a cláusula, né? O gatilho ali de opção de compra, né? Seria bom para o Vasco, que a gente precisa aí desafogar nossa folha salarial para conseguirmos irmos ao mercado para trazer alguns reforços pontuais nessa janela dessa semana que vem que se abre. Seria bom para o Rio Ave, que está procurando um atleta, um atacante, e bom para o Cleiton, que vai voltar a Portugal, aonde ele estava dando certo, né? Veio para o Vasco, não deu certo, né? Então, assim, seria bom para todo mundo e vida que segue, né? Vamos aguardar essa situação em compasso de espera. Se é coincidência ou não, se é a opção técnica do Paiva ou não, não sabemos. Fato é que coincidiu que justamente nesse sábado o Cleiton não viajou com a delegação do Vasco rumo a Porto Alegre, né? Para disputar aí a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dito isso, né, gente? Dito isso, se tratando de zagueiro, né? O Edmundo também deu um spoilerzinho também no canal dele aqui no YouTube, né? Ele falou, né? Falou, ó, tá vindo zagueiro aí, zagueiro bom, né? Isso mesmo, vocês viram no início do vídeo, se o YouTube não deu direito autoral em nós aqui, nós precisamos tirar, né? Vocês devem ter assistido. O próprio Edmundo falou, tá vindo zagueiro e zagueiro bom, né? Então, vamos aguardar. Fato é que a gente fica com aquela ressalva. Será que é o André Ramalho? Será que é o Dória? Será que é outro jogador que não vazou o nome na mídia, mas de uma prateleira elevada, né? Não sabemos, vamos ter que aguardar. Fato é que a situação envolvendo o zagueiro André Ramalho, nós sabemos que o Vasco fez uma proposta oficial para o zagueiro brasileiro que estava atuando no futebol holandês com a camisa do PSV Eindhoven. Ele foi campeão holandês na última temporada, o vínculo dele acabou de terminar, né? E os valores que o Vasco ofereceu para o zagueiro brasileiro seriam muito parecidos com o que ele já vem recebendo lá no PSV. Então, essa situação do zagueiro André Ramalho, né, gente, em compasso de espera, vamos ter que aguardar. Agora, se tratando de ataque, né, o Emerson Rodrigues, vocês viram, eu coloquei o trechinho
também aqui ontem do Pedrinho falando na coletiva de imprensa de apresentação do novo diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana. Pedrinho abordou esse assunto e falou que está praticamente sacramentado aí a chegada, né, do ponta direito Emerson Rodrigues. Fato é, tá, gente, que o jornalista, deixa eu ver aqui a fonte da informação, isso mesmo, o jornalista Mário Olsen, tá, do jornal Win Sports, tá afirmando que o Emerson Rodrigues chega no Brasil nessa próxima segunda-feira. Se é verdade ou não, como eu já sempre falo para vocês, o tempo nos dirá, porque o tempo é o dono da verdade. Porque assim, semana retrasada, falaram que o Emerson Rodrigues chegaria nessa segunda-feira aqui no Brasil para poder assinar com o Vasco. Já não chegou. Aí agora, né, nesse sábado, já estão falando que ele chega na próxima segunda, então vamos aguardar. Mas o próprio Pedrinho lá com o Marcelo Santana falaram, né, tá com a caneta ali já, só falta mesmo ali o cara assinar, né, tá tudo no esquema. Então vamos aguardar, né. Só para reiterar, segundo o jornalista Mário Olsen do jornal Win Sports, o atacante colombiano de lado de campo Emerson Rodrigues, que estava atuando no Inter Miami dos Estados Unidos, chegaria no Vasco por empréstimo nessa próxima segunda-feira, já para fazer exames e assinar com o Cruz Maltino Carioca, tá, gente? Então essa é a informação do mercado. Álvaro Silvio Coutinho, nenhuma novidade, compasso de espera nos trâmites legais, da burocracia, tudo que envolve o Aston Villa, o jogador, os seus empresários e o Vasco. Compasso de espera total. Alex Teixeira e Souza já está sacramentado, o próprio Pedrinho falou, vão ser anunciados aí nos próximos dias, né? Então é isso que a gente tem para falar para vocês do mercado da bola, nenhuma outra atualização envolvendo algum jogador especulado ou ventilado aqui no Vasco. Agora, se tratando da 777, é isso mesmo, né, gente? Associativo versus 777 ou CRVG versus 77. Fato é, né, que nós tomamos conhecimento, nós não, eu já tinha trazido para vocês isso já quase 10 dias atrás, né? Não, na verdade um bom tempo atrás, que a ACAP ou ACAP está controlando, né, todas as situações ali da 777 em relação ao futebol, né, dos clubes do futebol. Até o Pedrinho falou ontem que a 777 não está gerindo mais nenhum clube. Quem está gerindo os clubes é a ACAP que ela é gerida, né, ela é do empresário Kennedy King, né, a 777 que deve valores milionários para a ACAP. Com isso, né, a ACAP, vamos dizer assim, penhorou, né, pegou as coisas da 777, vamos dizer assim. Com isso, Pedrinho estaria negociando com o dono da CAP, com o Kennedy King, sobre essa situação dos 31% envolvendo a SAF do Vasco. Muito se fala, né, que tem uma proposta de um fundo árabe, né, do fundo público lá dos Emirados Árabes, né, do Sheik ali, que é um dos donos do Newcastle, estariam interessados em comprar esses 31% da SAF do Vasco, que outrora, que assim, teoricamente, na prática, né, pertencem a 777, mas hoje, né, gente, quem está à frente dessa negociação é a ACAP, né, encabeçada ali pelo Kennedy King, tá? Só para ficar aí o registro dessa situação, a gente já tinha trazido para vocês, a gente vai aguardar agora, a gente vai acompanhando, né, em compasso de espera nas próximas dias, próximas horas, semanas, para a gente saber o desenrolar dessa situação. Agora, uma coisa muito séria, tá? Ontem eu esqueci de colocar na tela para vocês a arte. Na verdade não é nem a arte, né? Uma foto do documento, né? Documento comprovando que uma empresa, né, tá cobrando o Vasco aí 15 milhões. Isso mesmo, uma empresa de consultoria chamada Matix Capital, né? A Matix Capital tá cobrando do Vasco da gama SAF 15 milhões de reais, valores aí amarrados na gestão do senhor Jorge Salgado e também da 777 ali, gerida ali, gerindo, perdão, né, a SAF do nosso Vasco. Fato é que agora, né, isso mesmo, né, essa empresa aí de fazer consultoria quer receber os 15 milhões, aí o Vasco vai ter que pagar. Até aí, né, a gente fica pé da vida com a SAF, aí com a galera da 777, com o Jorge Salgado, com o Lúcio Barbosa, né, com o Luiz Melo e coisa e tal. Só que a gente toma conhecimento hoje, acompanha essa outra documentação na tela, tá? Isso tá na internet, é só colocar lá, gente. A CAP, né? Você vai abrir lá, vai aparecer o site e lá vai constar a documentação da empresa, tá? É o seguinte, meus amigos, é o seguinte. A CAP não, perdão, gente, eu falei tudo errado, viu? Não é a CAP não, mil perdões, eu confundi aqui, é Matix Capital, tá? Perdão. Coloca lá no Google, Matix Capital, que vai aparecer. Fato é que está constando que o capital social da empresa é de 50 mil reais, né? Ou seja, o que é isso, Álvaro Silva? Gente, tá dizendo que o dinheiro, o capital de giro deles, o dinheiro da empresa ali,
o bruto que a empresa trabalha, coisa e tal, é de 50 mil. Ah, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver é que eles estão cobrando do Vasco 15 milhões. Como é que uma empresa cobra de um trabalho apenas exercido por ela 15 milhões de reais por uma prestação de serviço, sendo que o seu capital social geral da sua empresa é 50 mil? Não fecha, né? Não bate. Não sei, não sou empresário do ramo aí das multinacionais, multimilionário, não sou contador, tampouco advogado, mas é no mínimo estranho, né? É para ser investigado. É por isso que a gente pede no Vasco urgentemente uma CPI no Vasco da Gama para que sejam apurados os negócios amarrados, as compras, as vendas, quem prejudica, quem favorece, né? Toda essa situação. E tem que ser investigado, hein? Tem que ser muito bem investigada essa situação, porque, olha só, se tiver caroço nesse angu, aí não é mais caso só de perder a carteirinha de sócio do Vasco, não, hein? É de sair, ó, algemado, hein? É de sair algemado, hein? Porque assim, se o Vasco for a fundo, viu, Pedrinho? Se o Vasco for a fundo nessas investigações e descobrir, supostamente, talvez, nunca se sabe, né? Eu não sei, por isso que eu estou levantando essa questão. E descobrir que supostamente Salgado ou alguns dos seus pares, alguém da 777 Carioca, da 777 Partners, vocês já pensaram que descobrem, se alguém descobrir alguma ligação dessa galera que eu estou falando com essa empresa, Matix Capital? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se alguém da antiga gestão do Vasco tiver alguma suposta ligação com essa empresa Matix Capital, isso pode configurar vários crimes, hein? Isso pode configurar vários crimes, hein? Então vamos colocar atenção, vamos ficar de olho nessa situação, mas olha só, muito sério, é muito sério essa situação que está acontecendo no Vasco da Gama, tá? É no mínimo, para se ligar aí o sinal de alerta. No mínimo, gente, no mínimo. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui sobre uma situação, uma notícia boa, né? Isso aí, as meninas da Colina. Isso mesmo, gente. As meninas da Colina entraram em campo nesse sábado, né? Pela semifinal do Campeonato Brasileiro, Série A3, pelo jogo de ida. Ação do Mato Grosso do Sul, né? Não, perdão, Ação do Mato Grosso, né, do estado do Mato Grosso, contra Vasco da Gama, e o nosso Vasco da Gama venceu por 1-0 com um golaço de falta da nossa Vilmara, né? Balançou as redes, meteu um golaço de falta. Primeiro jogo fora de casa, né? O Vascão venceu. O próximo jogo em São Januário, aí o Vasco que já tá aí com o pezinho na final. Agora, né, tem que voltar pro Rio, sacramentar aí nessa passada de fase, essa vaga, pra gente conseguir então, né, se Deus quiser, chegarmos à final do Campeonato Brasileiro Série A2. Meus amigos, fato é que eu quero colocar na tela para vocês acompanharem aí o golaço, né? O grito de casaca das meninas e a Vilmara falando após o jogo. Então acompanhe, a gente já volta. Eu estou muito feliz por ter conseguido marcar esse gol, ter ajudado a equipe com a vitória. Tenho treinado bastante essas batidas de falta durante os treinos e estou feliz, muito feliz por ter dado certo o cotidiano das batidas e agora ter conseguido concretizar no jogo. E falando sobre o jogo, realmente foi um jogo difícil, foi um placar curto, né? Mas a gente sai daqui com um sentimento de vitória, porque foi uma vitória, e agora decide em casa. E em casa as coisas vão ser totalmente diferentes. Show
de bola, né, gente? Meus parabéns para as meninas da Colina, né, gente? Falando de Colina, né, é o seguinte, nesse sábado, né, o nosso Vasco entrou em quadra, né, pelo Campeonato Brasileiro de Futsal. Isso mesmo, Brasileirão 2024, né? Nós vivenciamos aí a semana de número 8. O Vasco da Gama viajou para enfrentar a equipe do Estrela do Norte, tá? E a partida acabou empatada pelo placar de 3-3. A Estrela do Norte é uma equipe bem aí encardida, né? Diga-se de passagem. O Vasco entrou em quadra aí, né, com os primeiros 5 atletas, né, o Daniel Cardoso, o goleiro, o fixo Marquinhos, o João Loureiro, né, o Tiqueno e o Danley. Então, Estrela do Norte e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro de Futsal 2024 terminaram empatados nesse sábado pelo placar de 3-3. Agora, meus amigos, mudando de assunto, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui da nossa colina histórica, né, como a gente trouxe para vocês no vídeo dessa última sexta-feira. O Pedrinho deu um spoiler para a torcida que já está trabalhando, debruçando em cima do projeto com os advogados, com os arquitetos do Vasco da Gama, para tentar aí aumentar a capacidade do novo São Januário, de 47 mil para 57 mil torcedores. Fato é que o arquiteto, né, gente, o arquiteto Sérgio Moreira, ele concedeu entrevista ao GE. Globo, né, e aí essa entrevista, obviamente, foi divulgada na internet, né, no dia de hoje, né, e nós tomamos conhecimento. Fato é que nessas mudanças, conforme o próprio Pedrinho falou, né, primeiramente seria aí para saltarmos de 47 mil lugares para 57 mil lugares, né, tem uma questão da acústica, né, muito se pergunta, muito se questiona como vai ficar a acústica do novo São Januário. O arquiteto garantiu que será feito todos os estudos possíveis, né, o aparato possível para que tenha uma acústica perfeita, para que tenhamos um caldeirão o dobro, o triplo aí, né, fervendo, borbulhando ainda mais do que temos hoje, né? Então a questão da acústica, né, o arquiteto Sérgio Moreira garantiu que eles vão trabalhar aí para poder fazer um estudo, né, perfeito ali para aproveitar de melhor maneira a acústica do novo estádio, tá? Outra situação, a arquibancada, né, no projeto inicial de 47 mil lugares, seriam 70% do estádio de arquibancada. Com essa alteração, com essa nova proposta aumentando para 57 mil lugares, as arquibancadas ganhariam mais 4% e dariam um salto para 74% do estádio com setores de arquibancada, tá? Então isso é uma boa notícia, porque aí teríamos um estádio para quase 60 mil lugares, né? Mas sem aquela famosa elitização, né? Onde você põe tudo cadeira numerada e cobra valores astronômicos, afastando o público, né? O povão do seu estádio. Então muito bacana essa situação. Outra situação bem bacana que foi esclarecida pelo arquiteto Sérgio Moreira é as arquibancadas que vão ficar localizadas atrás dos gols, né? Hoje nós temos a curva da Ferradura e aonde ali atrás do outro gol, aonde fica a estátua do Romário, né, o parque aquático também. Fato é que as duas arquibancadas atrás dos 2 gols do Vasco vão se chamar Barreira, né? O setor norte e sul vão se chamar Barreira, fazendo uma alusão, em homenagem, né, à comunidade, à favela Barreira do Vasco, isso mesmo, localizada ali, coladinha, né, na nossa colina histórica, tá, gente? Fato é que o próprio arquiteto também já mencionou, né, que toda essa situação, essas mudanças, essas alterações no projeto vão passar aí pela prefeitura para serem aprovadas, né? Não é bagunça, né, gente? A gente tem que cumprir um cronograma, né, os trâmites legais. Isso vai passar pela prefeitura e a ideia do Pedrinho aí é de fazer um evento, tá, gente? De apresentação, isso mesmo, um evento de apresentação, tá? Desse novo projeto aí para colocarmos aí, quem sabe, 57 mil pessoas em São Januário. Meus amigos, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu vou ficando por aqui, tá? E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!